Estou iniciando a gravação da nossa 10ª aula aí, onde nós vamos falar da legislação trabalhista, né? Os direitos e deveres aí de você como empreendedor, tá? Hoje nós estamos falando de vocês como empreendedores, como empresários, tá? Então, quais são as obrigações, o que rola aí por trás, tudo nós vamos ver na aulinha de hoje, tá? E para começar, vou aqui compartilhar a minha telinha master com vocês. Posso sair daqui. Compartilhar aqui a telinha. Né? Então aí nós vamos falar um pouquinho dessas leis trabalhistas aí, né? Consolidação das leis do trabalho, ou como nós conhecemos e vocês vão ouvir muito falar, em CLT, tá? Tanto faz se você for funcionário ou patrão, todo o nosso regimento, todas as nossas obrigações perante a escola, tá? Vai estar contida aí nessa CLT, tá? Ah, professora, cada lugar tem uma CLT? Não, no Brasil a CLT é única. O que nós temos são alguns acordos feitos pelos sindicatos que podem mudar um pouquinho alguma coisa de um estado para outro, né? Por exemplo, Goiás, o salário mínimo comercial lá é inferior ao salário mínimo comercial no DF, tá? Mas isso é questão de sindicato que foi acordado entre as empresas e funcionários, tá? Então, o que nós vamos ver aí, tá? Vou deixar vocês o mais a par dos direitos trabalhistas, tá? Da CLT de vocês, com a visão maior aí para a visão empreendedora, para a visão de empresa, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Então, o primeiro passo, né, quando você fez lá o seu processo seletivo e escolheu a pessoa que você vai contratar, né, é fazer o registro dela na CTPS. O que é a CTPS? É carteira de trabalho, tá? Segundo o artigo 29 da CLT, todos nós devemos, né, temos que ter a carteira de trabalho para que nela seja registrado toda a nossa vida empregatícia. Professora, tudo vai estar registrado aí na carteira de trabalho? Sim, desde a sua contratação, o dia que você entrou, o dia que você saiu, o salário que você ganha, qual o seu cargo, aonde que é a empresa que você trabalha, que dias que você tirou férias, que dias você deu atestado acima de 14 dias, quando você tirou licença, se você aumentou o seu salário, se você recebeu uma promoção, tudo isso está registrado na carteira de trabalho. Tá vendo o quanto que ela é importante? Tá? Então, pra galera aí que não tem, já adiantando, tirem, né? Hoje tá aí a carteira digital, não tem essa carteira física, mas eles estão tirando aí apenas as carteiras digitais, que é o aplicativo no nosso smartphone, tá? Então, se você não tem, corre para tirar, solicita aí, tá? É importantíssimo, beleza? Sobre a CTPS aí, né, sobre a nossa carteira de trabalho, você como empregador, você tem 5 dias úteis para fazer a anotação na carteira de trabalho dele, tá? Tem que colocar lá, né, o que eu falei, a data de admissão, a remuneração, alguma condição especial se houver, tá? Você tem que fazer lá o sistema manual ou eletrônico, tá? Conforme o Ministério da Economia aí do seu estado peça, né? Essa parte de contratação, de previdência, dessas coisas, tudo o Ministério da Economia ela fiscaliza. Tem empresas que tem um livro de registro, né? Você pega o livro de registro, faz lá, preenche com os dados do funcionário, coloca foto, pede a documentação necessária e cria o registro do funcionário, tá? Então, mas você só pode ficar aí preso com a carteira dele durante 5 dias. Pegou, tá? Você vai pegar a carteira de trabalho e na hora que devolver, você vai dar para o funcionário assinar que está recebendo a carteira de trabalho de volta, tá? Porque se ele vai lá e comprova que te entregou e com 15 dias ele fala que você não entregou, se você não tiver como provar que você devolveu para ele pode pedir aí uma indenização por conta disso para o Ministério do Trabalho, tá? Então é um respaldo. Entregou, faça o funcionário assinar que está recebendo a carteira de trabalho, tá? O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua carteira, né, no prazo de até 48 horas a partir da sua anotação. Ou seja, fez a anotação, ele já tem que ter acesso a essas informações.
tá? Ou lá no sistema digital, ou você passa para ele, né? Que tipo de informações, cargo, remuneração, essas coisas, tá? Então o trabalhador ele tem que estar ciente do que está sendo anotado lá na carteira de trabalho dele, tá? Outra coisa que tá muito aí, né? Muito o que falar são jornadas de trabalho, tá? É o artigo 7 da nossa Constituição, tá? De 1988, ou seja, essas leis aí não são nada novas, são leis antigas, tá? O que que fala, quais são os direitos aí na questão da jornada de trabalho, tá? A duração normal não pode ser mais que 8 horas diárias, tá? Se a pessoa lá, o funcionário, não pode mais trabalhar mais do que isso, salvo algumas jornadas especiais, como a galera que trabalha 12 por 36, ou seja, ele trabalha 12 horas direto, por exemplo, de 7 a 7, e folga 36 horas, né? Ele folga aí um dia e meio praticamente, né? Ele folga um dia e meio para que ele consiga trabalhar. Seria mais ou menos o dia sim, dia não, tá? Então, nesse caso, a jornada é diferenciada. Ainda tem a galera que trabalha 24 por 48, ou seja, trabalha um dia inteiro, de meia-noite a meia-noite, e folga 2 dias aí para compensar, tá? Então, tem essas jornadas especiais aí, tá? Mas no geral, carga horária de 8 horas, tá? Totalizando 44 semanais. Então, 44 semanais no contar dessas 8 horas diárias, tá? Tem ainda jornada de 6 horas, tá? Para aquela galera que trabalha direto, né? Por exemplo, quem trabalha 8 horas tem a parada de horário de almoço. Galera que trabalha 6 horas apenas não tem essa parada. Às vezes eles têm um pequeno intervalo para alimentação, um lanche que é 10 minutinhos, tá? Coisa rápida. Mas intervalo de almoço não tem, a galera que é de 6 horas, tá? Repouso semanal remunerado, conhecido como folga, né? A gente tem a nossa folguinha. Ele diz, a legislação, que é preferencialmente ao domingo, né? Mas é muito complicado. Tem empresas, principalmente as de comércio, shoppings, né? Que não tem como dar folga no domingo pro funcionário. Muitas vezes eles trabalham assim, folga um domingo no mês e o outro folga aí na semana, né? A folga normal na semana, tá? Aqui na escola a gente folga no domingo, né? Domingo a escola não há, então todos os funcionários folgam no domingo. E fala que é remunerado porque esse dia da sua folga ele é pago, ele não é descontado do seu salário, é sua folga, tá? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo é 50% do normal. Que diabo é isso? Serviço extraordinário superior. Galera, nada mais que hora extra, tá? Então, hora extra nós temos duas vertentes. Tem a 50% e tem a 100%. Se ela for num dia comum, né, é 50% a mais. Por exemplo, sua hora trabalhada for R$10, com a hora extra ela vai valer 15. Se for num feriado, né, seria R$10, ela vai passar a valer 20, porque a hora extra é 100%, ela duplica de valor, tá? Além disso, as leis trabalhistas também prevêem um intervalo durante o expediente de trabalho para os funcionários que trabalham de 4 a 6 horas, que eu falei, de 15 minutinhos, tá? Acima das 6 horas, né, que a carga horária normalmente de 8, tem aí no mínimo 1 hora de almoço. Seu chefe pode te dar 2 horas de almoço? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas, em grande maioria, ele dá 1 hora de almoço, que não tem necessidade de estender a presença do funcionário na empresa naquela hora, né? Então, depende muito de empresa para empresa. E o período de descanso entre uma jornada e outra, ou seja, entre um dia de trabalho e outro, normal, né, de 8 horas que nós estamos falando, tá? Tem que ser pelo menos de 11 horas consecutivas, tá? Por exemplo, eu não posso sair, acabei de sair do trabalho aqui 7 horas da noite. Aí já chegou 10 horas da noite do mesmo dia, meu chefe pediu pra mim voltar porque o cara faltou pra me cobrir. Não posso, são 11 horas de descanso, eu só posso voltar a trabalhar, bater meu ponto, 11 horas desse intervalo entre uma jornada e outra, tá? E é obrigatório minhas 24 horas de descanso semanais, uma vez na semana aí, tá? Artigo aí, né, 66 da nossa querida CLT, tá?
A CLT também nos garante uma coisinha chamada FGTS, ou Fundo, né, de Garantia por Tempo de Serviço. É a abreviação desse nome inteirinho aí, dessa sigla enorme, tá? O que é o FGTS? Para que serve? Durante esse tempo, o ano passado, ano retrasado, creio que vocês ouviram bastante falar nisso, né? Vai receber o FGTS retroativo, tem a galera que pegou um dinheiro, tá? É justamente um valor que ele é depositado de 8%, tá? Quem é que paga esse valor, né? Descontado aí 8% do nosso salário, tá? Ele vai lá e desconta. Na verdade, esse 8% é o empregador que pega, né? O INSS é 8% aí, é nosso, tá? Acho que aqui na hora de digitar deu erro, tá? Caso o contrato de trabalho seja firmado através da lei, né, o percentual é reduzido para 2%. Contrato de aprendizagem, ou seja, jovem aprendiz, né? Então, em vez de recolher 8% do jovem aprendiz, recolhe apenas 2%, tá? Lembre-se, não é descontado do empregado, tá? Quem paga é o patrão, como eu falei, ele pega os 8% e paga para o governo, deposita aquilo ali. Aquele valor vai se acumulando, e se você for demitido sem justa causa, ou seja, se é uma causa, né, que desabone a política da empresa, uma causa grave, crimes, essas coisas, você tem direito a sacar aquele valor, e muitas vezes a empresa ainda te paga 40% em cima do valor da FGTS, que nós chamamos de multa rescisória. Tá? Então dá um valorzinho bacana aí, tá? Pelo tempo de serviço que você trabalhou com aquela empresa, tá? Instabilidade é outro direito que os funcionários têm, tá? Instabilidade. Professor, e quais são as situações que o funcionário tem instabilidade dentro da empresa? Por exemplo, se ele sofreu um acidente de trabalho, tá? Muito contrário ao que muitos pensam, a galera pensa assim, sei lá, tô cortando papel sem querer, cortei o dedo, é um acidente de trabalho lá dentro da empresa. Sim, é um acidente de trabalho. Você se machucou executando aí o serviço da empresa, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, né, se você estiver se deslocando da sua casa para a empresa e acontecer um acidente durante o percurso da ida ao trabalho ou retorno para casa, também é considerado acidente de trabalho, tá? Sei lá, bateu o ônibus, bateu o carro, tá? Claro que, né, não é só falar assim, eu tava indo trabalhar, eu tava indo para casa, não. Se você trabalha aqui no plano e mora, sei lá, ali em Taguatinga, e no horário você bateu o carro estando lá no Valparaíso, não tem nada a ver com a sua rota de ida para casa. Então já fura essa ideia de acidente de trabalho, porque você não estava na sua rota de casa-trabalho. Desviou da rota, você já perdeu ali esse direito, tá? Outro caso que tem também estabilidade aí, tá? São as gestantes, tá? A gestante, ela tem estabilidade do emprego desde a confirmação do parto, né? Do parto não, confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, tá? Eu soube hoje que eu tô gestante, a empresa não pode mais me mandar embora, tá? Se ela me mandar embora, ela paga uma multa aí pra mim, né? Por conta disso, tá? Mesmo que a funcionária aí, né, não seja das melhores, mesmo que você já estivesse pensando em mandar ela embora, né? Mesmo que ela já esteja de aviso prévio, se ela descobrir que está grávida, ela pode pedir aí a vaga dela de volta, né? Você mandou ela embora hoje, ela descobriu que desde semana passada ela estava grávida, ela pode vir fazer você contratar ela novamente, né? Claro que o clima não vai ficar dos melhores dentro da empresa, porque é uma contratação por obrigação, né? Mas é direito da gestante estabilidade aí no emprego até os 5 meses após o parto ainda, tá? Esses 5 meses após o parto nós chamamos de licença maternidade e licença paternidade. Claro que o pai não vai, né, fazer o parto, mas ele ganha direito a essa licença. Claro que tem uma diferença grande de dias entre maternidade e paternidade, claro, né?
As mulheres aí, elas ganham licença maternidade de um período médio de 120 a 180 dias, tá? Não é descontado do salário, tá? E se ela quiser, 28 dias antes da data prevista do parto, ela pode pedir o início da licença, tá? Ela pode descansar ali nesse período pré-parto, tá? Já os homens só ganham esse direito após o nascimento do filho e eles têm apenas 5 diazinhos aí para descansar, tá? Se a empresa tiver cadastrada, né, nesse programa aqui que chama Empresa Cidadã, o prazo é estendido para 20 dias, tá? 5 dias que já é o normal, mas prorrogáveis por mais 15 dias, isso se a empresa fizer parte desse programa. Tá? Fora isso, o homem é só 5 dias mesmo ali, acabou, já era. A mulher, 120 a 180 dias, dependendo da determinação médica, né? Se a criança estiver saudável, ela já pode voltar, tá? Fora isso, ela pode estender até 180 através de atestados médicos aí, tá? Vale ressaltar, importante, a licença maternidade de 120 dias também é garantida por lei no caso de adoções e guarda judicial, né? Se lá porventura você está pensando em adotar uma criança, né? Você tem direito à licença maternidade, tá? De 120 dias também, de 120 dias também, tá? O pai, 5 dias, mas a mãe, 120 dias aí, por período de adaptação e tudo mais, tá? Então, aí, curiosidade, licença maternidade não é apenas para as mães que têm o bebê, mas também para aquelas que adotam ou ganham a guarda judicial de crianças, tá? Outro direito, né, dos trabalhadores aí, ó, adicional noturno, tá? Periculosidade e insalubridade. Qual a diferença desses três? Esses três nada mais é do que bonificações, né? Vamos dizer assim, remunerações a mais que essa galera ganha no salário conforme a função e a profissão dele, tá? Cada um tem um regimento diferenciado, né? O adicional noturno, por exemplo, ó, ele vai receber aí 20% a mais do seu salário, né, do valor da hora que ele trabalhar, se ele trabalhar das 22 às 5 da manhã. Ou seja, a galera que trabalha à noite, né, na madrugada aí da vida, já recebe 20% a mais do valor da sua hora extra, né? Vamos supor lá, pegando a nossa hora, que é R$10, com 20% ele já vai para R$12, né? A hora dele passaria a ser R$12, porque ele trabalha à noite, ele ganha aí esse adicional noturno, tá? Já a periculosidade, né? Ele deve ser pago aos funcionários que exercem funções perigosas, como quem mexe com arma de fogo, tá? Sujeito a roubo à violência, quem mexe com energia elétrica e inflamáveis, né? Motociclistas, né? Então, os motoqueiros, bombeiro, policial, frentista, né? Motorista de caminhões de carga explosiva, essa galera recebe periculosidade, né? Alguns tipos de porteiros, tem alguns, né, principalmente que são a portaria guarda armado, né? Segurança armada recebem, porque o risco de roubo é grande. Então são funcionários que recebem aí a periculosidade, tá? E a periculosidade ela é disponível por níveis, né? Tem nível baixo, médio e alto. Então ele vai receber ali de 20, 30 a 40% a mais do seu salário, conforme, né, a periculosidade do grau dele aí. Insalubridade, tá? Os funcionários que trabalham aí, né, nessa questão de salubridade são os funcionários que estão expostos a agentes nocivos, químicos, biológicos, calor, ruídos excessivos, né? Por exemplo, aqui, ó, motorista de ônibus ganha insalubridade, né? Por obrigação, eles têm que andar com os abafadores de som, mas é difícil você entrar num baú e ver uma tora de abafador de som, tá? É difícil mesmo. Galera que trabalha com raio-x, né? Pessoal da saúde que está em constante contaminação dentro dos hospitais, né? Então tudo tem insalubridade aí, todos eles ganham, tá? Saláriozinho a mais aí, a porcentagem a mais no salário, tá?
Nosso próximo direito aí, né, são as férias. O que são as férias? É o nosso descanso, né? É a galera que já começa a trabalhar já pensando nas férias. Então, o artigo 134 da CLT nos garante esse direito a férias, né? Nós estamos garantidos aí que nossas férias estão previstas. Quando que a gente tem direito, passa a ter direito. Não significa que a gente vai tirar, tá? Quando a gente tem 1 ano de trabalho. Ou seja... Opa, deixa eu ver aqui. Professora, se o funcionário trabalha 10 horas de segunda a sexta, o patrão tem que pagar mais porque o padrão é 8? Então, são 8 horas trabalhadas, tá, Vitória? Mas, por exemplo, eu tenho 8 horas trabalhadas, mas tiro 2 horas de almoço, eu fico na empresa das 8 às 18. Então, não é hora extra, porque das 10 horas que eu estou lá, 2 é almoço, não é trabalhada. Então, tem que ver essa questão, tá? Caso nessas 10 horas aqui tenha mais 2 horas de almoço ou 1 hora de almoço, aí sim ele vai ter que pagar hora extra, né? O que nós chamamos de hora extra. Então tem que ver a situação dessas 10 horas, o que seria. É 10 horas direto? Tem almoço? Quantas horas de almoço? Tem intervalo? Tem lanche? Tá? Mas é mais ou menos isso. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Opa, respondeu, deixa eu ver. Por nada. Depois dá uma olhadinha, tá? Depois se você quiser mandar pra mim lá no PV, eu dou uma olhadinha pra você a situação. Tá? E das férias, pessoal? Então a gente passa a ter direito depois que a gente tem 12 meses aí trabalhando na empresa. A gente passa a ter direito. Mas o nosso patrão aí, nosso chefe, né? Ou vocês aí podem dar pro seu funcionário... podem liberar as férias dele até 23 meses, ou seja, quase completando a segunda férias, né? O segundo ano. Então não significa, mês que vem eu vou fazer 1 ano na empresa, eu vou tirar minhas férias. Não, a empresa tem até 23 meses para te dar as férias aí. Tá? Então tem empresa que é tranquila, tem empresa que deu 1 ano já dá as férias para não correr o risco de estourar. Eu já trabalhei na empresa que não tinha como eu tirar férias, né? Ali precisava de mim mesmo ali, então passou esse prazo. Ao passar o prazo dos 23 meses sem tirar férias, né? Quando entrou nos 2 anos, o funcionário recebe a multa, tá? E que multa é essa? O valor de uma férias como multa. Ou seja... além de eu ser obrigada a tirar as férias, eles me obrigam a tirar as férias ali, vamos supor, meu valor das minhas férias deu R$2.000. Eles vão me pagar mais R$2.000 porque passou dos 23 meses. Então, eu recebi R$4.000 aí com as 2 férias, tá? Então, tem que ficar muito atento aí, você como patrão, para não deixar isso acontecer. Sempre que tiver um mês de menos movimento... nem que tire picado, você pode tirar 15, não tem problema. Pode tirar os 30 corridos também, não tem problema. Tá? Mas que não deixe passar essa data, porque para a empresa você pode pagar uma multa e um prejuízozinho, tá? E durante as férias aí nós temos 1/3 a mais do nosso salário adicionado, né? Vamos supor aí que a gente ganha R$1.000, então 1/3 ali vai mais ou menos, sei lá, uns R$300. Vamos botar assim, uns R$350 mais ou menos, né? A mais no nosso salário, tá? Como parte das nossas férias aí, tá? Aqui a parte que eu falei, né? Dos 14 dias corridos, tal, né? Pode tirar particionado inteiro, tá? E é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Por exemplo, vai ter o feriadão agora de carnaval. Eu pego e te dou as suas férias um dia antes de começar o feriadão de carnaval? Não pode. Feriado de carnaval é direito seu. Só se ela tivesse já marcada, né? Bem antes. E fora, para mim te dar suas férias, eu tenho que fazer um aviso de férias para você de 30 dias. Eu não posso só chegar aqui e falar, amanhã você está de férias. Não posso, eu tenho que te avisar 30 dias de antecedência que você está sendo avisado que vai tirar férias. Tá? Então tem toda uma burocracia por trás aí. 8º, né? Que equiparação salarial. O nome é feio, mas nada mais é do que os salários têm que ser iguais para as pessoas que exercem a mesma função
com a mesma carga horária, na mesma cidade, com a mesma ferramenta, né? O que acontece muito em dia hoje é que, principalmente as mulheres, né, elas ganham menos que os homens. É a mesma função? Mesma função. Trabalha do mesma carga horária, na mesma carga horária, na mesma empresa. Só porque um é homem e outro é mulher, às vezes tem diferença de salário justamente aí, tá? Então a lei nos ampara que, sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá o salário igual, sem distinção nem de sexo, nacionalidade ou idade, tá? Se é a mesma função, ela tem que pagar o mesmo valor em toda a empresa. Claro que se eu tenho uma filial aqui, outra filial no Goiás, o pessoal que trabalha aqui vai ganhar mais, porque o salário mínimo comercial no DF é maior do que o salário mínimo comercial no Goiás, tá? Então aí já é uma coisa diferente. Agora, se for no mesmo estado, na mesma empresa, no mesmo tudo, não, tá? Tem que ser, ó, equiparado, tem que ser igualzinho aí, tá? Na parte de faltas, quais são as faltas permitidas aí, que você pode permitir o funcionário faltar, né? Nós temos aqui 2 dias consecutivos em caso de falecimento, né? Se faleceu um parente, você tem 2 dias aí de luto. 3 dias consecutivos em virtude do casamento, né? Você vai casar, casou, você tem 3 dias aí que a empresa te dá, tá? E a cada 12 meses, 1 dia no ano para você fazer a doação de sangue, né, devidamente comprovado. Então, uma vez no ano, você pode pedir dispensa do seu trabalho para ir doar sangue, tá? E sua lei te ampara aí nessa questão, tá? Nós temos mais 2 dias consecutivos ou não, tá? Para fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva, tá? Ou seja, você tem 2 dias para ir se alistar se você não tiver os 18 anos ou tiver completado os 18 anos aí, tá? E o período do tempo em que tiver cumprindo os serviços militares, tá? Você também permanece ali com as suas faltas abonadas no seu trabalho, né? Eu tenho lá meus 17 anos, estou trabalhando aqui, carteira fechada bonitinho, me alistei e fui chamado. Se eu passar lá 6, qual é o máximo que pode ficar? 8 anos, né? Se eu não me engano. Se eu passar os 8 anos lá, quando eu voltar, a empresa, o meu emprego lá, tá lá no lugarzinho dele me esperando, tá? Então é o que a lei nos permite aí, tá? Nos dias em que estiver realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de nível superior. Se você for fazer um vestibular, você pode pedir dispensa lá na empresa também, tá? Ela pode te dispensar aí nesse caso, tá? E pra gente finalizando as questões das leis trabalhistas, tá? Nós temos uma pesquisa para vocês fazerem hoje. Esse conteúdo, essa pesquisa, essa tabela, na verdade, ela já foi feita em Office 2, tá? Que é o que nós chamamos de folha de ponto, tá? Folha de ponto. O que é a folha de ponto, pessoal? A folha de ponto nada mais é do que a folha de funcionário, né? Ó, você tem um ponto aqui e ele vai marcar a entrada e saída do seu funcionário pela manhã, da tarde e hora extra. Professora, como assim? Não entendi. Vamos supor que você chegou na sua empresa lá para trabalhar 8 horas da manhã. Deu meio-dia, você saiu para almoçar. Então você saiu de manhã, meio-dia para almoçar. Voltou à tarde, né? 1 hora. Então tá aqui, entrada 1 hora. Vou embora, 17 horas, saída aqui, 17 horas, tá? Precisei fazer hora extra, bota aqui, ó, 17h01, tô entrando na extra, às 18 horas estou saindo da hora extra, tá? Existem vários modelos, tá? Mas como vocês vão precisar preencher, eu aconselho vocês fazer a pesquisa da seguinte forma, ó, folha de ponto XLS, que é Excel, tá? Ou folha de ponto Google Sheets, né? Pra ele te mostrar. Eu ainda acho mais fácil aqui, ó, folha de ponto XLS.
Tá? Ele vai mostrar aqui algumas formas, tá? Ó, ponto eletrônico, planilha de horas. Aqui é uma extensão. Não quero uma extensão, não. Quero um arquivo. Download. Ó, baixe já o modelo gratuito. Vamos ver se tem aqui um modelo gratuito mesmo. Ou se você é fera dos Paranauê, pode fazer no Excel ou no Google Sheets numa boa, assim, né? Sem muita dificuldade. Quando usar a folha de ponto, as vantagens. Planilha. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui a planilha para nós. Como preencher a planilha, tá aqui. Eu quero receber a demonstração, ele vai mandar aí um modelinho para vocês. Isso aqui vocês têm que realmente pesquisar. Eu fiz a minha, eu faço a minha aqui, ó, que é a minha folha de ponto, tá, ó. Folha de ponto aqui. Por exemplo, aqui de que mês é esse? De dezembro, né, ó. Entrada, saída, entrada da tarde, saída, ele vai calcular quantas horas você fez no dia, tá? Lembrando que pro exercício de vocês, para a empresa de vocês vão colocar aqui, ó, a logo da empresa de vocês, vão colocar o nome da empresa de vocês, vão identificar a empresa de vocês no controle de ponto, tá? Isso que é o exercício de hoje, tá? E a outra parte do exercício também é bem tranquila. Deixa eu achar só aqui quem tá. Aqui, projeto final. Aqui é bem simples o exercício 2. Deixa eu ver se é o 2. Aqui no exercício 2 ele vai pedir o seguinte para vocês, ó. Crie usando qualquer editor de texto da sua preferência, tá? 10 direitos e 10 obrigações da empresa com o funcionário. Aqui eu dei um exemplo, ó, descontar as faltas não justificadas é o direito da empresa. Pagar o salário dentro do prazo previsto é uma obrigação da empresa. Então vocês vão pesquisar e vão preencher aqui pelo menos 10 direitos e 10 obrigações, tá? Cria aí um arquivozinho, né? Cola aqui. Eu vou até botar para anexar, que fica até melhor. Anexa, professora, não tem um editor de texto, faz no caderno, bate foto e manda, tá? Então não tem desculpa não, tá? Que você consegue fazer. Eu vou botar aqui para enviar, upload de arquivo, pronto. Que aqui vocês conseguem mandar arquivo de texto, conseguem mandar foto, conseguem mandar tudo, tá? Então nosso exercíciozinho é esse de hoje, tá? Vou parar na gravação pro vídeo não ficar longo, né? Até aqui, ó, 35.